Olá, amados. Paz seja com todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Um Novo Caminho. Que Deus nos ilumine, nos traga paz, entendimento em dias tão perturbados como esses dias têm sido. E em dias como hoje, onde muitos querem, de uma maneira ou de outra, tirar proveito da situação, então quase não há regras estabelecidas. E que Deus nos ajude para que sua justiça divina seja feita o mais breve possível, onde nós temos visto a verdade sendo tragada e no lugar dela sendo colocado a exaltação da mentira. Mas ela não vai longe. Mentira sempre será mentira e a verdade sempre prevalecerá. Podemos até maquiá-la, podemos escondê-la por um bom tempo, mas certo que os mentirosos andarão de mal a pior. Que você possa ter um coração sincero diante de Deus, ouvir a sua voz, trabalhar em prol daquilo que é certo e justo, fazer de todo o possível e impossível para se afastar do caminho mau e ter zelo naquilo que Deus escolheu para mim e para ti. Este é uma breve reflexão daquilo que precisamos lidar no dia a dia. Você está no canal O Novo Caminho e eu desejo que você vá bem em todas as coisas se você buscar o verdadeiro Deus e tiver proveito na tua jornada e na tua caminhada. Assim andará segura e descansará de todo mal. Que você possa aprender um pouquinho mais da palavra, assim como eu. Não somos perfeitos, é claro, mas buscamos santidade em todo tempo, em todo lugar, onde sabemos que aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Você busca o Senhor, então prevaleça, vá em frente, que assim as coisas de Deus se sobressairão às coisas desse mundo caído, perverso e pecaminoso. Onde os homens pensam que vão viver para sempre, mas como na verdade, como Salomão disse, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E descobrirão mais cedo ou mais tarde que tudo isso não lhes serviu para garantia nenhuma de ter paz numa vida futura. Muitos pensam que é só aqui e agora, mas se eu te disser que não é só aqui. Aqui é a escola, aqui é o aprendizado, aqui é ver se você teme e obedece os mandamentos de um Deus que te criou, que te deu vida e que te mostrou o que devias fazer. E se não fez, você terá que arcar mais cedo ou mais tarde com as consequências. Não pense que vai escapar. Como João Batista disse, né, naquele tempo, ele disse: raça de víboras, quem vos mandou escapar do juízo vindouro? Então, como escaparemos nós de um Deus irado, de um Deus que é justo, que muitos dizem que Deus é amor, mas se ele somente é amor, então ele perderia os seus atributos, porque ele teria que passar a mão na nossa cabeça ou fingir que não vê o que a gente faz de errado? Claro que não. Então tenha certeza no meu e no teu coração que se nós fizermos aquilo que é bom e agradável a Ele, porque haveremos de ser punidos no final, de sermos mandados para o lago de fogo e enxofre, onde vem o dano da segunda morte? Tenha certeza no teu coração, você homem, você mulher, você jovem, mais cedo ou mais tarde tu descobrirá que o caminho que escolheste sem Deus não te levou a lugar algum. Você vai tentar voltar, mas vai ser impossível,
porque a porta da graça se fechou. Eu queria compartilhar, antes de tudo, uma boa palavra para hoje. Falar sobre o desprezo pelas coisas de Deus. Lá no livro de Malaquias, Deus tem perguntado ao povo e o povo sarcasticamente tem dito: e no que a gente fez de errado quando o Senhor nos cobra? Vocês estão se afastando de mim. E eles retrucam: no que nós estamos se afastando de ti? Né? Vocês estão me roubando. E ele diz: no que estamos te roubando? Né? Vocês estão dando coxo, estragado, tudo com defeito. Será que eu me agrado? Será que se vocês dessem um presente desses ao governador, será que ele aceitaria? O desprezo pelas coisas de Deus tem sido constante. Pessoas sarcasticamente fingem que ouvem, mas não guardam nos seus corações a palavra genuína e verdadeira. Elas estão muito mais interessadas em satisfazer o seu ventre do que obedecer a Deus. Elas estão muito mais interessadas em satisfazer a si mesmo, não se importando com aqueles que estão ao seu redor, do que guardar os mandamentos de Deus, onde ele diz crucialmente: não cobiçarás. E o que mais hoje as pessoas fazem? Cobiçam, desejam, maquinam, situações que elas criam para denegrir, para colocar o outro para baixo. Isso não vai ter uma consequência mais cedo ou mais tarde? Imagine. Então, se você notar bem o desprezo hoje que vimos pelas coisas do Senhor, o que sai da boca das pessoas, da nossa juventude, das crianças que recém estão se formando e que será que serão formadas verdadeiros cidadãos, pessoas conscientes de caráter íntegros e retos? Será mesmo isso possível? Nossas escolas não passam simplesmente de algo que vão doutrinando para um caminho perverso e pecaminoso, afastando os filhos dos pais, levando-os para longe do verdadeiro propósito, e não que os pais não sejam responsáveis por isso, mas eles se eximem das suas responsabilidades e jogam para aquele que chegar primeiro, faça o que quiser. Então, que respeito a Deus nós estamos tendo? Que respeito a Deus nós estamos provendo? Será que se esquecemos que tudo aquilo que, como está escrito em Gálatas 6, 23, né? Onde ele diz que de Deus não se zomba, e tudo que o homem plantar disso colherá, e olhamos para esse quesito, para essa vontade excelente de Deus, e como está ali em Romanos também, onde ele diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A gente pensa que pode zombar, a gente pensa que pode falar mal do outro pelas costas sem que a pessoa possa se defender, mas cada vez que abrimos a boca e escancaramos ela para denegrir, mal sabemos que mais cedo ou mais tarde, aquilo que plantamos, um dia teremos que colher. Se você olhar comigo, o desprezo pela palavra de Deus está em todos os segmentos. Eu vejo que as pessoas falam, o que elas dizem, o que jovens falam na sua juventude, como eles se gabam, como eles pensam que são livres, mas mal sabe que o tempo vai lhes provar ao contrário. Eles também ficarão velhos e perderam tempo das suas vidas preciosas que deviam de estar construindo, mas passaram como cigarra, cantando no verão e logo perecendo porque só dura por um momento. Estranho isso, não é? Se você olhar comigo o livro de Provérbios, Provérbios 13, verso 13, ele é bem interessante para enfatizar o que a gente precisa aprender, né? Não são palavras bonitas que eu vou te trazer aqui, mas vou te trazer uma garantia
que você é responsável pelo que você faz, pelo que tu ouve e pelo que você fala. Não sabia disso? Então agora você já sabe. Lá em Provérbios 13:13 diz assim: o que despreza a palavra de Deus, ele vai sair perdendo. Ele vai perder. E perder muito. Mas o que respeita os seus mandamentos será bem-sucedido. Interessante isso, né? E não sou eu que estou falando. Está aqui na palavra. Leia lá e você vai ver. O que zomba, né, do mandamento tem suas consequências. Como a gente vê hoje a maldade estampada na versão 2.0 das pessoas, né? Naquilo que realmente elas sempre foram, mas só estava um pouco escondido. Se você olhar bem nos seus perfis em redes sociais, o que elas escrevem, elas mascaram aquilo que são, elas enfeitam as suas qualidades, mas na verdade não tem nem nada a ver com aquilo que o caráter delas são, o que elas escrevem, o que elas falam de si mesmo e dão qualidades a si mesmo que elas não possuem, que elas jamais tiveram. Elas colocam sobre elas mesmas um ar de pureza, de santificação que elas nem conhecem, porque nunca conheceram a Deus. Então isso é um desprezo, né? Isso é aquilo que os 10 mandamentos dizem, e um reflete e diz que você não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E as pessoas, o que elas mais mentem, o que elas mais falam, o que elas mais denigrem a imagem, basta ver nessas eleições hoje, pessoas boas não falariam mal do outro, não tentariam colocar o outro para baixo, né? Porque pessoas boas sairiam da boca delas coisas boas. Mas basta ver quanta podridão elas colocam para fora para tentar seduzir os incautos, aqueles que seguem a mentira, aqueles que amam a mentira, a parte deles, como está em Apocalipse 21, ele diz assim que a parte deles será no fogo, do lago de fogo e enxofre. Que ruim isso, né? Todos os mentirosos. Então, em dia de eleição você vê como a falsidade aparece em troca de um voto. E como tem aqueles que se vendem em troca de alguma coisa. Então, onde realmente tudo isso vai parar? Onde realmente tudo isso vai terminar? Num fim não muito bom, porque o desprezo àquilo que Deus estabeleceu, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não terá outros deuses diante de mim. E o que mais as pessoas têm? Deuses. O que mais elas procuram? Deuses. Elas fazem oferendas a outros deuses, elas buscam vantagens a outros deuses, elas vão nas igrejas, mas não para procurar o verdadeiro Deus, elas vão em busca daquele Deus que ajudá-la primeiro, aquele que ajudar é o Deus dela, aquele que fizer o que ela quer é o Deus que ela vai adorar e vai se prostrar diante dele todos os dias da sua vida. É mais ou menos por aí. Lá na tentação no deserto, lembra? Depois que Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites e encerrou o período levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, o que ele teve? Teve fome. E nesta hora chegou o vil tentador e disse para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que foi que ele disse? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E pensa que ele parou? Não. Ele mostrou toda a glória, toda a honra desse mundo, tudo que o mundo é belo, tudo que as pessoas buscam, fama, poder, dinheiro, prazeres. E disse uma coisa esclarecedora que o Senhor não o retrucou, porque era verdade. Ele disse: está vendo toda essa riqueza, todo esse poder, tudo isso te darei
se prostrado me adorares, pois tudo me foi dado. E Jesus não o censurou e disse, não é verdade. Não tudo pertence ao mal. Tudo que é material, tudo que não é espiritual, tudo que não é de boa índole, de caráter divino, não pertence a Deus. É deste mundo, é de propriedade do mundo. E sendo de propriedade do mundo, e muitos mal sabem que a duração das suas vidas é como um sopro, como disse Moisés, como uma neblina que está pela manhã e dali umas horas já não existe mais. Assim é a minha vida e a tua vida. O que tu farás com tudo que adquiriu quando souber que os teus dias, a tua hora chegou e você não vai poder levar nada junto? O que você fará? Como você se sairá? Será que aquilo que você tem será a tua garantia da tua salvação? De jeito nenhum. Então, o desprezo que aumenta cada dia mais, o nome do Senhor sendo blasfemado, tudo os valores sendo invertidos, como isso não trará consequências a essa nação mais cedo ou mais tarde? Deus, por enquanto, ainda não encheu a medida total no seu cálice, mas basta mais um pouco. E aí eu te digo, meu querido, que Deus vai puxar o rei, ele vai fazer justiça. E aí você se perguntará, o que foi que eu fiz para estar passando por isso? Não é o que você fez, é o que você não devia de ter feito. Esse seria o nosso pensamento, seria a nossa oração, nos perguntar se eu poderia ter feito melhor. Poderíamos, mas se Deus quis assim, que assim também seja. Se Ele queria me punir, queria punir você, Ele permitiu que chegássemos a tal ponto, no fundo do poço, né? Depois de tantos avisos que Ele nos deu, depois de tantas direções que Ele nos apontou, e eu não dei ouvidos nenhuma vez, retruquei, não aceitei. Agora estou doente, acamado, enfermo, sem nada, na miséria, no fundo do poço. E por quê? Não foi pelas minhas escolhas que eu cheguei até ali? Claro que sim. Então, se você despreza a palavra de Deus, você vai sofrer. Com certeza você vai. Mais cedo ou mais tarde virá o encontro, o acerto de contas. E aí, como você se livrará dessa situação sozinha ou sozinho? Como você se virará quando uma escolha que você fez te levou ao desespero total? É horrível, não é? Mas, como garantia, se você fizer o que é certo, com certeza a bênção do Senhor virá e te alcançará. Quando? Quando você ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso está lá em Deuteronômio 28, se você não sabe. Amém? Então, outra palavra interessante está lá em Mateus 12, em Mateus 12, né? Vamos ver se está certo isso aqui. Mateus 12. Quero trazer isso para vocês. Ou é João? Vamos olhar aqui. Mateus 12, com precisão, para não falarmos besteira. É João 12, com certeza. João 12. Lá em João 12 tem uma palavra assim que é muito retumbante para nós, perdão, que ela diz assim, né? Se você olhar bem com carinho e tiver uma percepção dos fatos, o que eu estou te falando para ti, talvez você vai jogar fora, nem vai aproveitar, né? Você vai dizer assim, que eu tenho com isso? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser, na minha vida mando eu. Quantos agem assim, não é? Mas se esquece que depois não tem volta. É uma escolha, é uma decisão. O que eu estou te falando hoje pode te trazer paz, vida e saúde, mas pode te tornar um desgraçado, uma desgraçada. Você pode ir para o fundo do poço, se só ir de mal a pior,
porque desprezou isso. E o que eu estou te falando é a mais pura verdade. Não estou aqui para dizer coisas bonitas como os coach espirituais hoje têm, né? É engraçado aqueles que se dizem certos da verdade vão procurar consolos e palavras nessas pessoas que eles não guardam o mandamento e escrevem umas coisas bonitas ali, as pessoas pensam que aquilo é de Deus. Como é fácil o diabo enganar as pessoas, principalmente aqueles que se dizem convertidos, que se dizem filhos de Deus? Credo, eles deveriam de ter vergonha quando postam ou quando botam uma coisa daquelas, sabendo que aquela pessoa não tem nada de Deus, mas concordam com o que ela escreve, concordam com o que elas falam. Que diz o Salmo de número 1, né? Que a gente não deve se assentar à mesa dos escarnecedores, mas eles os fazem. Eles não têm pudor, nem temor, nem respeito às coisas do Senhor. Veja só o verso 48 de João 12 e depois tire tuas conclusões. Dá uma olhadinha só. Ele diz assim, ó, em alto e bom som, né? João 12, 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. E agora, meu querido? O que eu estou te falando pode te trazer vida, mas também pode te trazer morte e destruição. Se Deus, nesse momento, está falando contigo, te alertando dos perigos que você está correndo, mas você diz que não está nem aí, tampa os ouvidos para não ouvir, debocha do que está sendo falado. Tu acha que você vai bem na tua vida? Não, de jeito nenhum. Você vai para trás e não para frente. Você vai sucumbir mais cedo ou mais tarde. A tua casa feita na areia vai desabar. Por isso, tenha certeza que tem quem o julgue. Um justo juiz, porque foi te alertado, foi falado, foi explicado, foi dito o que fazer, mas não o fez. Porque zombou, não aceitou e fez aquilo que era errado aos olhos do Senhor. Mais cedo ou mais tarde as consequências vão vir e o pecado vai nos alcançar. Tenha certeza disso. Eu gosto de uma frase muito interessante de Martim Lutero. Ele diz assim que o homem, ele não parece, mas ele é uma besta. Ou ele está montado por Deus ou pelo diabo. Não há saída. E isso é fato verídico. Liberdade que o homem tem para quê? Para trair a sua esposa? Para trair os seus filhos, a sua família? Para quebrar o juramento do seu casamento? Que liberdade ele tem? Ele não é livre, ele é escravo das coisas erradas. Paulo, ele garante e diz o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Por quê? Porque o pecado tem domínio sobre nós. Jesus não falou em João 8,36, dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e eles retrucaram e disseram, nunca fomos escravos de ninguém. E como nos é dito, se nos libertasse, nós nunca servimos a ninguém. E eles se esqueceram que estavam sob a escravidão dos romanos, né? Como é difícil a gente olhar para dentro de nós e ver que o erro está em mim, que eu sou a pessoa errada, que eu estou fazendo errado, que eu estou produzindo desgraça e não graça. Como é difícil, né? Como é notar dentro de mim que eu preciso mudar e não querer que os outros mudem por causa de mim? Que interessante, não é? Então, tu olha e vê tudo isso aqui que eu estou te dizendo. Você pode não dar ouvido, nenhuma importância. Para dizer, e daí? O que eu tenho que ver com isso? Espera mais um segundo, espera mais um pouco, mais uma hora, mais uns dias, mais uns meses, mais uns anos, e você verá a palavra que tu disse lá atrás, o que eu tenho que ver com isso? Vai te cobrar.
e caro demais, alto demais, e você não terá como retroceder e consertar aquilo que você disse, porque terá alguém que te julgue. A própria palavra vai te julgar. Entende, meu amado? O perigo de zombar-se das coisas de Deus, não dá importância. Sermos, em vez de sermos íntegros, reto e verdadeiro, nos tornamos verdadeiramente aquilo que Deus repudia em nós, a falsidade. Isso é terrível, não é? Então olhe e veja com carinho, para que você depois não diga que não foi avisado, não foi avisado. Se você chegou até aqui nesse vídeo, nessa mensagem, nessa reflexão, tenha certeza, Deus está falando. Deus não quer apenas te prosperar, te cobrir de bênçãos, que você se torne uma bênção e se torne orgulhoso, orgulhosa, porque acha que é melhor que os outros. Porque Ele levou o seu povo por 40 anos no deserto, para quebrar o orgulho deles, a dureza dos seus corações, não foi? E conseguiu? Não. Quando Ele mandou os espias olhar a terra, Moisés mandou. Quantos foram? 12, não foi? Cada um representante da sua tribo. Olharam tudo, viram tudo. E quando voltaram dar a notícia, quantos dos 12 ficaram firmes diante de tudo que viram e confiaram que Deus ia cumprir a sua palavra, a sua promessa? Apenas 2. Não é? Apenas 2. Josué e Caleb. E de todos os outros, Deus os censurou, cortou a bênção deles e disse de 20 anos. De 20 anos para baixo, ou para cima, não estou bem lembrado agora, sei que depois corrija aí, mas é de 20 anos. Ninguém entrará na terra prometida. Aí eu te pergunto, faz uma reflexão agora. Aquela geração, por 40 anos, vaguearam no deserto, morrendo, perecendo, e não viram a bênção, a promessa de Deus se cumprir em suas vidas. Por quê? Porque endureceram o coração quando ouviram que estavam erradas. Endureceram o coração quando chegou um aviso de Deus dizendo: para com isso, larga disso, isso não vai te trazer benefício nenhum. Se iraram, se revoltaram e não entraram no descanso de Deus, não entraram na promessa de Deus, não é? Aí eu te pergunto, queridos, foi um ato terrível que fizeram. Não creram em Deus. E os que zombam de Deus é a mesma coisa, eles não creem, eles não acreditam em Deus. Eles até pregam sobre Deus, eles ensinam sobre Deus, mas com outro critério: receber em troca dos seus honorários, daquilo que estão fazendo. Eles não estão autorizados a te abençoar, sabia disso? Eles estão com outras intenções para te enganar, mas menos para te abençoar. E você o segue como um cordeiro ao matadouro, a culpa é tua. Porque não estuda, não vai ver o que está escrito de verdade aqui, se é verídico ou não, e segue, porque eles têm a Bíblia, eles falam da Bíblia, eles falam de Deus, mas entre falar e servir a Deus é bem diferente. O fruto, ele aparece da árvore certa, porque o Senhor Jesus disse: pela árvore vocês o conhecereis, pelos seus frutos o conhecereis. Você não pode simplesmente ir num limoeiro e querer que ele produza laranja, não é? E Tiago disse: não pode jorrar da mesma fonte água doce e água saloba ou água salgada. Ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você é de Deus ou você não é. Mais cedo ou mais tarde,
esses homens corruptos, mentirosos, serão descobertos. É uma questão de tempo, mas até lá, muitos serão destruídos porque deram ouvidos a espíritos enganadores. Deram ouvidos a espíritos, a doutrinas de demônios. Por quê? Porque eles estão nesses lugares? Porque eles têm o coração duro. Eles só querem as coisas daqui e não as coisas do alto. Então Deus os entrega a esses lugares para que eles, tendo olhos, não o vejam, e tendo ouvidos, não ouçam, e não se converta com os seus corações, e Deus tem que curá-los. Da mesma maneira, quando Jesus esteve no mundo, essa é a palavra que ele proferiu. Então eles vão continuar errados. Eles não terão mudanças nenhuma em suas vidas, porque o coração deles os engana todos os dias. Que terrível isso, né? Que extrema corrupção daqueles que zombam de Deus, daqueles que pensam que estão com Deus, que desistem na primeira prova, que não voltam para fazer aquilo que tem que ser feito, que não andam com Deus, que não buscam justificação em Deus. É um perigo, não é? É um perigo muito grande. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você já pensou no dia da tua morte? Não, Deus me livre. Deus me livre falar disso agora. Mas você sabia que o mais importante não é o que vivemos aqui, mas é o que vamos viver lá, na eternidade? Aqui é uma passagem, como diz, né? Não vou dar ênfase a uma outra religião, mas aqui é apenas um tempo. É apenas um momento, um breve momento. Eu e você, um dia não estaremos mais aqui. Se eu fosse você, claro que eu não sou, mas estou te dizendo pela palavra, me, procura, me, me preocuparia e muito com o que diz Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto você pode achá-lo, invocá-lo enquanto ainda ele está perto, porque daqui um pouco será tarde demais. Para mim ou para ti que zombamos e não servimos e não buscamos o verdadeiro Deus. Amém? Que Deus possa te trazer um pouco de entendimento nesta hora, nesse momento de reflexão. Amém? Não zombe. Você já viu ali comigo. Vai ter quem te julgue, vai ter quem o julgue. Aqueles que zombam a palavra de Deus, a própria palavra. Quando eles a rejeitam, eles estão zombando. Amém? Para terminarmos, então, lá em Hebreus, né, na mesma linha que eu estava falando agora há pouco, Hebreus 3,15, ele diz assim, ó, e enquanto se diz, né, dois pontos, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Você viu que isso aqui fala dos 40 anos de deserto que aquele povo passou, depois de ter comido o maná do céu, depois de ter provado o alimento que vinha do trono de Deus para os alimentar. Eles não confiaram na promessa de um Deus zeloso e justo e verdadeiro e fiel. Os primeiros dias que saíram do deserto era cantoria, eles cantavam, eles louvavam, engrandeciam a Deus, que Deus era tudo para eles. Mas logo vem a rotina, não vem? Aquela rotina de ir ao culto, aquela rotina que vai te enfadando, é a mesma coisa. Não toque nisso, não faça isso, não faça aquilo. Isso é regra de homens, queridos. Se eu tenho um coração moldado, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu nunca vou me enfadar, eu nunca vou ficar enjoado com aquilo. Fica enjoado quem não se converteu. Quem não teve a sua vida transformada e mudada, fica enjoado, porque busca as coisas daqui e não as coisas do alto. E aquele povo, da mesma maneira,
Deus os advertiu, não disse? Não junte, não guardem para o dia de amanhã. No dia de sábado não vai vir alimento, porque é dia de jejum, é dia de consagração, não é? Mas o que faria, o que eles faziam? Gananciosos, eles guardavam, né? Porque tinha que guardar. Poxa, onde é que se viu? Sábado não tem comida? E o que acontecia? Criava bicho, apodrecia, porque não confiavam da mesma maneira. As pessoas não confiam no plano de Deus, elas não confiam que Deus está guardando elas. Basta um probleminha, pronto, desapareceu toda a confiança. Isso é errado. Isso também é zombar de Deus. Isso também é aproveitar os dias bons, mas quando vem os dias maus que devemos confiar, aí sim. Você já parou para ver que antes da tempestade é a maior calma? Tu não vê uma brisa de vento, não vê nada. Mas daí tu não notou que até os passarinhos, eles se escondem porque sabe que vai vir temporal, né? E a gente despreocupadamente acha que está tudo calmo e quando vê somos pegados de surpresa. De surpresa nada. Sabíamos que a tempestade viríamos, mas não fizemos nada, nada, absolutamente nada. Sabíamos que o dia mal viria e o que fizemos? Nada. Se eu não faço nada, que direito eu tenho de ganhar alguma coisa? É como o Tiago diz a respeito daquele que lhe indagou, ele disse assim: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé com as obras. Porque ele termina dizendo: porque a fé sem obras, ela está morta. E alguns pensam que obras é fazer caridade. Isso também é bom, mas as obras, ela vem de uma pessoa, é o fruto de uma pessoa regenerada, é o fruto de uma pessoa santificada, é o fruto daquele que estava morto e agora vive, que nasceu de novo. Essas são as obras. E obras que produzem verdadeiramente arrependimento, porque somos uma nova pessoa, uma nova criatura. Amém, queridos? Não zombe da palavra. Você vai sofrer. Não zombe dos conselhos que verdadeiramente Deus te dá. Não precisa ser um crente da palavra para te dar um conselho bom. Sendo um conselho bom para você parar de roubar, furtar, adulterar, mentir, fofocar, fazer qualquer coisa do gênero, que venha o conselho, seja de quem for, venha da parte de Deus. Não zombe. Não zombe, porque amanhã você pagará caro demais por isso. Os que zombam, os que desprezam a palavra, perecerão. Quantos avisos já foi dado a muitas pessoas e elas tropeçaram e não se levantam mais agora? Por quê? Porque zombam da palavra, não dão importância à palavra de Deus, buscam os seus próprios interesses e vivem se separando da verdadeira doutrina da fé, do verdadeiro conhecimento do Senhor. Está lá em Provérbios, aqueles que buscam seus próprios interesses, aqueles que se separam, buscam seus interesses pessoais e não podem compreender aquilo que Deus estabeleceu como regra para nós. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus fale muito ao teu coração ainda e traga paz, alegria e prosperidade a partir do dia e do momento que você começar a entender que o aviso de Deus é para o teu bem, para o meu bem. Deus nos avisa antes da nossa queda. Ele nos avisa antes que a gente vai entrar num profundo calabouço do desespero e não vai sair mais dali. A santidade é para andar todos os dias na minha vida, é para mim ser luz, não trevas, é para mim ser sal e não perder o sabor. Amém? Que Deus te abençoe na tua jornada, na tua caminhada. Que teus ouvidos estejam abertos para ouvir aquela voz que diz por detrás de ti: este é o caminho, andai nele. Amém? Não faz o que você quer. Não faz o que você acha bonito. Não faz aquilo que todo mundo faz, mas faz aquilo que está na palavra. Pedro, ele disse:
Deus é santo e, portanto, sede santo, vós também. Amém? Sede santo, porque Deus é santo. Eu peço a você, nesse final dessa mensagem, se inscreva no canal se assim você achar que quer nos acompanhar, quer aprender mais a palavra. E deixa o teu like, teu gostei, nos ajuda. Que assim nós vamos de um por um, aumentando o número de inscritos. Mas desses inscritos que querem se alimentar com algo sólido, com algo que vem realmente da palavra, que não vem para te enganar, mas para te abrir os olhos e mostrar quão errado estamos, este é o lugar. Amém? Interessante é que Deus nunca se preocupou com a quantidade, mas com a qualidade daquilo que o fizemos, não é? Tudo que você faz com qualidade, bem feito, você não precisa fazer de novo. Amém? Deus, ele abre os nossos olhos, ele ilumina o nosso coração para que as trevas não nos encubram todos os dias. Deixa o Espírito Santo te guiar, deixa o Espírito Santo falar contigo, deixa o Espírito Santo moldar o teu coração todos os dias e você vai ver que o melhor a ser feito é andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade, cumprir os seus mandamentos e obedecer, porque ele mesmo disse: aquele que me ama obedece os meus mandamentos, e eu o amarei. Deus te abençoe, amados. Ele será amado do meu Pai também, Jesus disse, né? E nós viremos a Ele e faremos nele morada. Deus falou contigo? Falou. Vai ouvir? Vai parar de zombar? Vou. Então você vai ser colocado num justo caminho e Deus firmará teus passos. Se você continuar zombando, você terá que dar conta. A palavra que eu falei para ti, ela mesma, um dia te condenará no último dia, no dia do teu julgamento. Como Hebreus 9, 29 diz, né, ao homem está ordenado a morrer uma única vez e depois disso, o juízo. Não zombe da palavra. Por favor, não corra esse risco, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai pagar caro. E aí não terá volta. Pensa comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, o que sobrará? Nada, né? Jesus define que sem Ele, eu e você não podemos fazer absolutamente nada. Deus ilumine a tua casa, a tua família, te dê paz, te dê alegria. Como eu já disse, se você quiser se inscrever, se inscreva. Se você quiser deixar um like, deixa. Se você quiser ali deixar um comentário, entrar em contato conosco através dali, eu te retorno com certeza, com todo carinho, respeito e educação. Mas uma coisa é certa, os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Deus abençoe, queridos. Fiquem grandemente na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus e até o nosso próximo vídeo.